Olá, iniciando aqui mais um vídeo aqui para vocês. Nos dois vídeos que eu fiz anteriormente, a gente estava trabalhando o Mateus capítulo 23, versículo 10, né? Vocês lembram? O versículo 10 diz assim, ó: não sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. E nesse terceiro vídeo, né, queremos encerrarmos então com esse terceiro vídeo esse tema, né, sobre a liderança. Se a tal liderança que foi ao longo dos tempos do cristianismo, né, se vem da Bíblia ou se foi uma invenção posterior, né, da igreja, né? E eu acho que essa posição, né, esse questionamento, se a liderança, né, que se vem da Bíblia, né, como eu disse, ou ela foi criada ao longo da igreja, né, projetada. Eu acho que nos dois vídeos anteriores, eu acho que eu já venho respondendo nessa questão, né? Então aqui nesse terceiro vídeo, que seria a parte final desse tema, a gente só queria fazer algumas considerações finais, mas antes de entrarmos nas considerações finais propriamente dito, eu gostaria de ler aqui alguns versículos, né? Não mais em Mateus, mas para além de Mateus, né? Como eu disse no vídeo anterior, eu estou trabalhando Mateus. Qual é a opinião do texto a respeito da liderança, né? O texto que eu acabei de ler aqui para vocês, versículo 10 do capítulo 23, né? E eu gostaria de aprofundar um pouco mais, só lendo mesmo algumas passagens que eu anotei aqui, deixa eu ver aqui, são uma, duas, três passagens aqui que eu gostaria de ler, também se encontra no Novo Testamento, né? A primeira passagem que eu coloquei aqui está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29 ao versículo 32, né? Então gostaria de ler essa passagem e depois eu queria ler Hebreus 13, 17 e por fim 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 ao 4, né? Aqui na carta aos Coríntios, que é atribuída ao apóstolo Paulo, ele escreve assim o texto, ele fala assim, ó, é o versículo, deixa eu ver, capítulo 14, versículo 29 até o versículo 32. Ó. Deixa eu ver, estou no capítulo 15. Muito bem. Está escrito assim, ó: tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação, a quem que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. O versículo 32 que eu anotei aqui, que eu acho que não é nem necessário, mas eu vou ler, que já que eu disse que ia ler, eu vou ler bem aqui. O versículo 32. Os espíritos dos profetas estejam sujeitos aos próprios profetas. Muito bem. Agora eu quero ler Hebreus 13, é o verso 17. Hebreus 13, verso 17, está bem aqui pertinho. O Novo Testamento é bom porque ele é menor que o Antigo, né? Então a gente acha muito rápido os textos, né? Bem mais rápido que no Antigo Testamento, que tem mais livros, né? E além de ter mais livros, também os capítulos são maiores, né? Então às vezes há uma certa dificuldade, que não tem muito costume de manusear a Bíblia, né? Então ele vai demorar um pouquinho, né? Mas o Novo Testamento
por mais que a pessoa não tenha tanto costume, hábito de ler, mas mesmo assim ele encontra mais rápido, né? Então tá bem aqui em Hebreus, pertinho aqui de Coríntios, né? Eu digo perto assim, né? Não por questão de livro, mas por questões que os capítulos são tão pequenininhos, nesse sentido que vocês, eu acho que já entenderam, né? Versículo 17 diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. E eu quero encerrar essa leitura indo lá para 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 2 ao versículo 5, que diz assim, ó, tá bem aqui, achei. Bom, diz assim, 1 Pedro 5, 2 ao 5, aliás, ao 4, né? Eu coloquei aqui, ao 4, tá certo. Eu falei 5, mas me perdoe, é o versículo 4, é 2 ao 4, são só 3 versículos no caso que eu vou ler, o 2, o 3 e o 4, 3 versículos. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por consentimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Muito bem. Então, pessoal, eu li esses três trechos aqui, passagens, né? Para complementar a passagem lá de Mateus, né? Como eu falei, complementar. Porque, para mim, sinceramente, que não havia nem necessidade de eu estar lendo aqui essas passagens, né? Mas para me ser justo com aqueles mais exigentes, por assim dizer, que pensam, né? Foram ensinados que a gente não pode ficar só com versículo, né? Por conta daquilo, né? Versículo isolado e tal, né? Então, por conta desse pensamento que permeia, né, o povo em geral, então eu resolvi selecionar, tem mais, né? Mas eu resolvi selecionar esses principais textos aqui que eu citei, lá em 1 Coríntios e Hebreus e por fim Pedro, né? Para ser justo com esse grupo aí, que exige que a gente não fique só com versículo por conta do tal versículo isolado, né? Que para mim esse versículo 10 do capítulo 23 de Mateus, ele para mim não tem nada de isolado. Para mim não tem. Porque seria isolado se eu tirasse ele daqui do texto, né? Mas esse versículo ele não está isolado. Por quê? Porque ele está ligado aos versículos 9 para trás e aos versículos subsequentes a ele, né? Então ele não está isolado. Basta você ler o próprio capítulo 23, que foi o que eu pedi, eu acho que foi no primeiro vídeo, se eu não estou enganado, ou foi no segundo, e você vai ver que esse versículo aqui, ele tem um contexto. Então, por isso eu quero dizer para vocês o seguinte, que essas passagens que eu acabei de ler aqui para vocês, para mim é o seguinte: se você ler ele sem preconceito nenhum, você vai ver que esses textos aqui, que eu chamei de textos complementares, eles na verdade são complementares mesmo. Eles aludem ao mesmo contexto. Esses textos aqui aludem a uma mesma situação. Aqui está falando que o seguinte, o capítulo 24 diz o seguinte, ó: não serei chamado guias. Lá em Hebreus, o texto diz, né?
obedecei vossos guias, né? E submetei-vos a eles, né? Como é que fica, né? O texto aqui de Mateus está dizendo que é para a gente não haver guia, não haver nenhuma espécie de guia entre os irmãos, entre a irmandade, né? Entendeu? E lá em Hebreus, já a figura desse líder aparece. Será se tem alguma contradição aí? Eu acho que não. Eu quero crer que não há nenhuma contradição entre o que está afirmando Mateus e o que afirma lá Hebreus, né? Eu acho que não. Eu acho que a gente procurar uma contradição aí seria, seria para mim, seria temerário, né? Ou seria precipitado a gente procurar, né? Porque tem outras maneiras da gente conciliar essas duas passagens sem recorrer a tal da contradição. A contradição para mim seria, no caso, a última alternativa, né? Não que não exista essa alternativa, porque se eu questionei, e é um questionamento de fato honesto, se há contradição, porque um está dizendo que não é para ter guia e o outro está dizendo que tem que obedecer, é como se o texto lá estivesse aludindo a uma comunidade que lá havia guia. Porque ninguém vai pedir para obedecer, obedecer aos guias se lá não tivesse nenhum guia, você não acha? Então, mas como é? Tem ou não tem guia? São perguntas honestas. E eu digo para vocês o seguinte, que, como eu disse, não há nenhuma contradição entre Mateus e o que afirma lá em Hebreus, né? Não há nenhuma. Até porque o guia aqui, que eu preferia a outra tradução, a outra versão, né? Que eu tenho até aquela em mãos aqui, a católica, eu preferia que a tradução aqui protestante, ela traduzisse para líder e não para guia. Porque, como eu disse antes, ninguém chama o seu pastor de guia. Ninguém vai chamar o seu dirigente da congregação de guia. Chama sempre de líder. Dando a entender passando a impressão que nós obedecemos, que nós estamos obedecendo essa passagem. Porque se eu não chamo de guia, logo eu sou obediente ao que Jesus disse. Mas não é verdade. Porque o sinônimo de guia é líder. E líder é cabeça, líder é chefe, líder é comandante, líder é general. Tem até um corinho que fala o seguinte, né? O nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. Quer dizer, e seguimos os seus passos, né? Quer dizer, seguimos os seus passos. Passos de quem? Quem é um general? É Cristo. Essa estrofe desse corinho menciona o general como quem? De acordo com o texto aqui. Esse corinho está ilustrando, está afirmando o que o texto de Mateus diz aqui, está escrito, né? Não está diferente o corinho. Só existe um general, só existe um líder, só existe um guia, só existe um comandante. E este é o Messias, conforme o texto aqui de Mateus, né? Então, lá em Hebreus está falando que a gente tem que obedecer guias, mas como é que pode isso aí? Nós temos que entender o seguinte, né? Tirando a questão da contradição, se há ou não contradição, eu sei que tem gente que defende que há uma contradição, mas é como eu disse, eu não encaro assim, por quê? Porque há outras maneiras da gente ver essas duas passagens, né? Por quê? Porque o líder aqui, esse guia que aparece aqui, não é aquele mesmo guia que aparece em Hebreus. Se não há contradição, que eu creio que você é desses que defende que na Bíblia não tem contradição, né? Como eu disse, há aqueles que defendem que assim, tem contradição na Bíblia e tal. Mas eu estou me dirigindo para você, que acredita que a Bíblia ela constitui um texto uniforme, harmônico, né? Ou seja, não há desarmonia, tá? Então, se não há contradição, não há discrepância entre um autor e outro, ou seja, o que um autor disse, o outro vai dizer também, um não vai desfazer o que o outro disse, um não vai desfalar o que o outro falou, e assim por diante. Mas, então, guia lá não pode ter, se não há contradição, e se Jesus disse
ninguém pode ser chamado de guia porque só existe um guia que é ele. Então aquele guia que está em Hebreus ali, ele não pode ser um guia como Mateus está aqui falando. A figura do guia lá não é essa mesma figura aqui. Porque essa figura deste guia aqui é ímpar. É bem específico, né? Ou seja, aqui está falando daquele guia, daquele líder que manda e que os outros obedecem. Não tem como. Se Hebreus está dizendo que a gente tem que obedecer os nossos guias, tá? Então esse guia não pode ser o cabeça. Ele não pode ser o mandante. Como eu li lá em Pedro, né? Em Pedro está dizendo que os pastores, né? Os presbíteros não devam jamais, como diz aqui, pastorear o rebanho de Deus como dominadores. Porque não existe dominador. Então você veja que há como a gente conciliar essas passagens, né? Por isso que eu li. E lá em 1 Coríntios, para fechar bem aqui esse pensamento, lá está falando que num culto, né? Numa reunião de culto, que se fazem presente ali pessoas com o dom de profecia, eles profetizam, eles têm revelação, né? Mas você veja que Paulo, ao regulamentar o culto lá e a atividade de profecia, revelação, veja que ele é claro lá, ele é bem claro. Lá não existe um líder. Se você pegar, você vai ver que não existe um líder da forma que a gente entende hoje. Lá todos eram irmãos, tinha dons, mas não tinha líder. Lá não tinha um general, não tinha um comandante, não tinha um cabeça que mandava e os outros obedeciam. Não, jamais. Todos eram submissos uns aos outros. Porque Paulo disse, se um profetizar e outro vinha com revelação, cale-se o primeiro e o outro fale. Então você veja que aquela comunidade, ela era constituída de irmãos. Não tinha um líder. Tinha pessoas com dons, como alude o texto, que profetizavam, né? Que revelavam. Então um cedia para o outro. Isso não acontece numa igreja onde há um líder. Não acontece, você sabe disso aí. Não tem como acontecer. Então, pessoal, dado essas considerações, eu quero dizer para vocês, finalizando o seguinte, que vocês fiquem à vontade para concordar comigo ou para discordar. Mas saibam que o que eu estou falando aqui não é de mim, não. Eu estou só trazendo para vocês o que o texto está dizendo. O texto está claro, como cristal, como água cristalina. Não pode haver líder. E se na tua igreja tem líder, saiba que esse líder, ele se auto-intitula líder. Ele se autodeclara um líder, mas Jesus não mandou ele se autodeclarar líder, porque existe só um líder. Então, fique sabendo disso. Se você quiser permanecer aí, permaneça, chamando o seu pastor de líder. Pode chamar, não tem problema nenhum. Agora, não vai querer dizer que essa denominação, ou esse termo que você dá a ele, esse título que você dá a ele, foi autorizado por Jesus, que não foi. Foi uma criação da igreja. Foi a igreja que criou isso, não foi a Bíblia que criou. É bem simples assim.
É bem claro. Agora, se você, depois que eu falei tudo isso aqui, né? E depois eu peço para você, que você não assistiu os outros vídeos, volte, né? Assista os 2 outros vídeos, os vídeos anteriores a esse, né? E veja direitinho o que eu estou falando, né? Então, se você quiser sair, saia. Quiser ir para se você acha que por isso abalou sua fé, que agora você não vai ser mais crente, vamos dizer assim, né? Ou que vai virar um ateu, que vai virar um agnóstico, que vai virar, sei lá, um seguidor de alguma religião indígena, por exemplo, né, local, mas fica à vontade. Eu não tô aqui. O objetivo desse canal bem aqui não é converter ninguém. O objetivo desse canal aqui não é fazer seguidores meus. Não. Você fica à vontade para você seguir quem você quiser. Para você chamar de líder quem você quiser. Mas saiba que se você, de fato, quer ser coerente, se você quer obedecer a Jesus, então obedeça só a Ele. Não tem como você obedecer a Jesus e estar obedecendo um homem. Ou você obedece a Deus ou você obedece o homem. Não tem como você obedecer os dois ao mesmo tempo. Não tem como. Esse aqui é o grande detalhe. Então, se você quiser virar agnóstico, se você quiser virar ateu, se você quiser, sabe, continuar aí na sua igreja, continue. Fica à vontade. Como eu disse, meu objetivo aqui, a função desse canal não é converter ninguém. Não é criar uma comunidade, sabe? Não. Você está livre. Porque é isso que Jesus veio fazer. Jesus, ele veio foi libertar o homem de tudo. E você só é uma pessoa livre de fato se você seguir ele. Se você seguir um homem, você não é livre. Saiba disso aí. Você só será livre depois que você se libertar de todos os homens, de todas as ideologias, de todas as teologias. Porque se você pegar qualquer artigo teológico, qualquer livro de cunho teológico, vai falar tudo o contrário do que eu disse aqui. Vai dizer justamente o contrário do que eu estou dizendo aqui. Se você pegar qualquer um autor, inclusive antigo mesmo, lá do 2º século para cá, entendeu? Mas eu aqui não estou tratando de teologia, eu não estou tratando aqui, eu aqui não estou considerando o que disse nenhum autor antigo lá, como vocês chamam, da patrística. Eu conheço tudo. Eu estou tratando da Bíblia, do que está escrito, e não do que alguém disse, o que seja recente ou o que seja do passado. Porque a teologia, pessoal, entendeu? É uma obra, é uma ciência também humana também. A teologia lida com o conceito humano. Não é Deus que inspira os teólogos. É os teólogos que desenvolvem suas teologias entendeu? E sabe lá qual o interesse que está por trás. Então eu aqui não estou tratando de teologia, eu estou tratando aqui do texto. E o texto está claro. E não tem como, você pode puxar a teologia que quiser. Como eu disse, a teologia é um desenvolvimento que alguém constrói para favorecer um grupo, para favorecer algo. É só isso. É só isso a teologia. Então não adianta que você citar teólogo fulano, beltrano, ou algum autor do passado, né? Vamos dizer aqui Orígenes, ou Policarpo, ou Eusébio de Cesareia, seja lá quem for. Seja lá quem for. Nós temos que ficar com o que está escrito, não é assim? Pode pegar, que a maioria do povo, não, eu sigo a Bíblia. Você não segue a Bíblia coisíssima nenhuma. Porque se você chama seu pastor de líder, você não está seguindo o que Jesus disse. É simples. Você está seguindo, sabe o que é? A teologia dos homens. E essa teologia, ela milita contra o que está escrito. Ainda tem essa aí. É como eu disse, né? O cara desenvolve, estuda a teologia e fabrica uma teologia em prol de uma ideologia, em prol de um poder.
Então não adianta citar, porque se for você, se for pegar estudos teológicos, eu posso puxar os meus teóricos, entendeu? Porque quando eu estou falando isso aqui, pessoal, eu não estou falando só de mim, não. Eu poderia aqui citar aqui alguns autores que, a meu ver, inclusive, são autores de monta, que corroboram o que eu estou dizendo aqui. Mas eu não estou nem citando eles, porque não precisa. Eu estou citando o que está escrito. Então qualquer teólogo que vier falar alguma coisa diferente do que está escrito aqui, ele está falando baseado na teologia dele. E a teologia dele ou de quem quer que seja, para mim não me interessa. O que interessa para mim, pessoal, é o texto. E o texto aqui está bem claro. Está super claro. Só não entende quem não quiser. É como Jesus disse: tem olhos para ver, mas não veem. Tem ouvidos para ouvir, mas não escutam, não ouvem. Então, você é quem sabe se quer continuar com seus olhos vendo as coisas e fingindo que não vê, e ouvindo e fingindo que não ouviu. E dando ouvido aí para esses teólogos aí, que a igreja fabricou para favorecer o projeto de poder deles. Porque quando um pastor exige que você chame-o de líder, ele está dizendo que ele quer ter poder. É só isso. E você não precisa se submeter a isso. Você não precisa estar se submetendo a esse domínio. Esse é o grande detalhe. Então, pessoal, o vídeo já passou de 20 minutos e eu queria agradecer esta oportunidade e desejar que você entenda o que eu estou dizendo, que você compreenda o que eu estou dizendo. Não uma porcentagem, 5%, 10%, mas me compreenda por completo. Como eu disse, não é obrigado a aceitar o que eu disse. Aí fica por tua conta. Fica por tua conta aceitar ou não. Se você acha que um teólogo A ou teólogo B, estudioso A ou estudioso B, entendeu? Tem uma proposta mais interessante, né? Mais bonita, fica à vontade. Pode ficar com ele, não tem problema nenhum. Eu só quero o seguinte: se o que eu falei proporcionou a você um entendimento completo do que eu disse, não a metade, não 50%, 30%, mas que se você entendeu por completo, para mim já é lucro. Essa é que é a verdade. Porque, como eu disse, o meu propósito aqui não é fazer com que você saia da sua igreja, que você saia da sua denominação. Não, que você saia lá da Legião de Maria, seja lá de onde for que você estiver. Você pode sair, você é livre para você fazer o que você bem entender. Mas você tem que saber que a verdade é essa, não tem outra não. Não tem outra verdade, não tem outra interpretação. Qualquer outra interpretação, além dessa que eu dei, ela é falsa, ela é mentirosa. E não adianta vir com malabarismo teológico, hermenêutico, exegético, porque isso tudo, como eu disse, isso tudo é falácia. O que não é falácia é o texto aqui. E minha proposta aqui, a proposta desse canal, a função desse canal é justamente isso, divergir de quem quer que seja. Qualquer um que vier que falar de um texto, falar que o texto está dizendo algo que ele não está dizendo, eu venho aqui neste canal, que a função desse canal é essa, não tem outra. Eu venho aqui e digo que o fulano está mentindo, que o fulano está enganando, que a teologia dele é uma falácia.
É isso, pessoal. Então, eu encerro esse tema por aqui. Não que o assunto não tenha, tá entendendo? É que eu poderia fazer mais outros vídeos dele aqui, mas eu espero que o que eu tenho falado já tenha sido suficiente, né? Se der na telha, se me der na telha, eu volto de novo a qualquer momento, a qualquer hora, a vir falar novamente desse assunto aqui. Eu sei que eu não vou ganhar muito seguidor, posso ganhar, posso, mas também, tipo, seguidor, eu digo inscrito, né? Na verdade o termo é esse, né? Eu sei que talvez eu não vou ganhar muito inscrito, porque os meus pronunciamentos não são daqueles que agrada muito, né? Então eu tenho minha consciência, né? Mas espero que se você ver esse vídeo, né, e ver os anteriores, né, você reflita bem o que eu estou dizendo, porque eu não estou querendo mal de ninguém. Eu só quero dizer em que você está crendo. Só isso. Você não está crendo no que Jesus disse. Você está sendo enganado. Você está depositando sua fé no engano. E você não merece ser enganado por ninguém, nem por mim, nem por ninguém. A verdade é essa. Então, na próxima vez que eu vir aqui no canal, tentarei falar de um outro assunto, né? Eu não sei qual é. Estou estudando aí um outro assunto para falar. E sempre é claro, pessoal, você pode ter certeza que eu sempre venho aqui para divertir mesmo, viu? Entendeu? Alguma coisa que eu vi aí, que eu achar por bem tocar no assunto aqui, sempre é na intenção de divergir. Porque já chega de tanto engano, já chega de tanta falácia. Essa que é a verdade. Então eu agradeço, obrigado por você ter ficado até aqui. Peço para que você se inscreva, deixa o joinha e faça o seu comentário aí. Porque você fazendo o seu comentário, eu vou estar aqui lendo e, claro, né, interagindo com você, né, e você interagindo, né? Então, obrigado. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com o Eterno.